Fala comigo, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. Então já sabe, não deixe de deixar o like, aperta aí o sininho e segue para todas as vezes você ser avisado de que vai ter novos episódios e novas pessoas para falar do associativismo. Hoje nós vamos trazer uma pessoa que já tem 11 anos como advogado de proteção veicular. Ele é diretor jurídico da FAM. Inar Iona, já teve 2 ações civis públicas em trânsito injulgadas. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Gabriel Martins Teixeira Borges. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Estamos aí para responder as perguntas. Show de bola, cara. Me fala, começa aí falando como que você entrou nesse nicho do associativismo. Olha, logo quando eu formei, eu conheci um diretor de proteção veicular de uma associação e lá ainda, trabalhando em um escritório, eu busquei ele como cliente. Sim. E na época ele disse que não queria um escritório para ser mais um cliente do escritório, que ele queria um advogado que fosse de fato específico para ele, para a proteção veicular, que pudesse ajudar ele. Na época ele reclamou que o advogado não dava ali uma atenção que ele gostaria e me fez uma proposta de sair desse escritório e começar um trabalho com ele. Perfeito. E isso foi há esses 11 anos atrás, quando eu decidi sair do escritório e arriscar ali com a proteção veicular. Né? Show de bola. E quando que você entrou para a FAM? O que te fez entrar também para a FAM? O que me fez entrar na FAM foi o trabalho. Eu conheci o Calbi antes da criação da FAM e acredito que foi 2015 que eu comecei a realmente trabalhar com a FAM, a seguir ali os objetivos que sempre bateram, tanto do Calbi, do Zé Arthur, sempre do pessoal que esteve à frente da FAM. Calbi tem muito tempo, né, já no associativismo. Os dois, o Calbi e o próprio Zé Arthur, ajudaram muito também no conhecer da proteção veicular, tanto na prática como na teoria. E isso daí foi um dos motivos de participar na FAM naquela época e acabar se tornando um apaixonado pelo tema e pela proteção. Desde aquele tempo, nessa busca dessa segurança jurídica, na busca de um reconhecimento dessas associações de proteção veicular. Sim. A FAM teve no Congresso, né? No dia 15 agora. E o que foi tratado lá? Estivemos. Foi um encontro com parlamentares e também para ali as pessoas presentes terem a notícia da frente parlamentar do associativismo e mutualismo. Acho que é um momento histórico para a proteção veicular, já que estamos aí à frente de um negócio muito grande, que é a criação desse conjunto de deputados dentro da Câmara dos Deputados que vão defender o associativismo. Né? Não são poucos para criar uma frente, essa frente tem um trabalho desenvolvido e a FAM está participando ativamente para a criação dessa frente. Não só a frente, mas também a questão dos projetos de lei e a própria busca dessa segurança que todo mundo aguarda aí, que é para a proteção veicular. Com essa frente parlamentar foi proposta alguma regulamentação, algum tipo de desenvolvimento para a questão do associativismo ou não? Então, é só questão de defender o associativismo. Tem alguma proposta atrelada a isso? Sim. Antes da frente já tem a proposta. A frente é para fortalecer essas estratégias legislativas para que tenha essa criação de uma norma, vou dizer assim, uma norma em amplo sentido, podendo ser tanto fora do legislativo como dentro do legislativo, uma norma que possa dar essa proteção a essas associações. Então, antes da frente, iniciou um trabalho de estudo, a FAM esteve à frente um pouco da parte estadual e sempre, desde 2015, que foi o primeiro projeto apresentado, um esboço, né, que quem apresentou foi o deputado, um esboço de projeto e emendas que a gente vem trabalhando eles. E aí, com a ideia da frente, é fortalecer esses projetos que são, vamos dizer aí, por detrás. Aí até chegar nessa aprovação deles. Tá, e como que os políticos estão encarando essa nova frente? Como é que eles estão enxergando isso aí? Olha, a FAM desenvolveu um trabalho, um estudo histórico das associações de proteção veicular, com alguns dados concretos, não é apenas um chutômetro, mas já tem dados concretos que levado ao legislativo, impressiona quem os vê.
Então, a gente fez esse trabalho para mostrar o valor do associativismo para a sociedade e para a própria economia e a parte regional do negócio. E isso vem impressionando muito os deputados, entendendo ali a necessidade. Então, são mais de 7 milhões de associados espalhados no Brasil que precisam de uma solução. Perfeito. Isso por conta de um embate político e de alguns interesses, às vezes, particular nesse ponto que envolve a proteção veicular. Então, com esse trabalho, com esse volume de pessoas que necessitam dessa segurança, tanto da parte dos gestores quanto da parte do associado, que necessita da continuidade dessa proteção veicular, os deputados vêm vendo com bons olhos. Um sinal disso é o próprio deputado daqui de Minas, Reginaldo Lopes, que é o que está encabeçando o trabalho aí da Frente Parlamentar do Associativismo e Mutualismo. Perfeito. A gente sabe que foi revogada aí aquela lei, né, que permitia, digamos assim, as associações. E como que a associação deve reagir a esse propósito que foi revogado? Só corrigindo, a lei ela não permitia. Não permitia. A lei, a permissão da proteção veicular, vamos dizer, dessas associações, ela vem da Constituição Federal e Código Civil e alguns decretos federais. Perfeito. A lei estadual, ela tinha como objetivo trazer maior proteção àquela pessoa que participava desses grupos de rateio, Sim. o associado. De onde veio essa ideia? A ideia veio do seguinte raciocínio. O judiciário começou a entender que esse associado ele era um consumidor. Ou melhor, ele era equiparado a um consumidor. De forma majoritária, o judiciário entende que o associado à proteção veicular é um consumidor. Perfeito. Apesar de eu ter um posicionamento contrário, mas a maioria é nesse sentido. E pensando nisso e sabendo que o Estado ele pode legislar sobre direito do consumidor, em especial dano ao consumidor, e sabendo que um dos nortes do Código de Defesa do Consumidor é o direito da informação clara e adequada, a ideia dessa lei estadual era levar uma informação clara e adequada ao consumidor da proteção veicular. Então, o Estado ele não está falando da legalidade ou da permissão daquela associação. Sim. Ele está apenas ali entendendo que ela tem uma relação de consumo com o seu associado e nessa relação o Estado tentou proteger ali a pessoa que é mais vulnerável, que é o associado. Então, essa lei tinha como objetivo dar essa proteção maior, dar mais informação. Tanto é que, em momento algum, a lei falava dos requisitos de criação de uma associação ou de gestão. Ela simplesmente falava que o associado deveria ser bem informado. Então, perfeito. Com a revogação dessas leis por meio do julgamento dessa ADI, tanto é que aqui em Minas, em primeiro momento, o ministro Edson Fachin julgou improcedente o pedido, sabendo que ali não poderia ser como objeto a legalidade da proteção veicular, porque não estava em jogo isso, mas sim, estava como objeto, como cerne da questão, era saber se o Estado poderia ou não falar sobre aquele assunto. E aí perfeito. O que entendeu o STF que o Estado não poderia falar sobre esse assunto. Agora, com esse julgamento, nada muda com as demais legislações, porque a Constituição não foi revogada e nem o Código Civil, tampouco esses decretos. Então, continua normalmente a questão da legalidade da proteção. Na verdade, não aconteceu nada, né? Quem perdeu foi o associado, vamos dizer assim. Sim. Porque, não tendo a lei, o Código Civil e a Constituição Federal, eles tratam de forma aberta sobre as associações civis. Então, em tese, essa associação não tem que dar ali não tem que preocupar com essa informação clara e adequada. Lembrando que essas leis, elas tinham ali um artigo que falava que o próprio PROCON poderia fiscalizar. E aquela associação que fosse reincidente naquele erro de falar ou não colocar claramente que não era um seguro empresarial, que era apenas uma associação socorro mútuo, ela teria até multa. Então, quando retira do ordenamento jurídico esse tipo de legislação, deixa mais aberto para essas outras associações, que às vezes podem deixar de cumprir esse requisito que é tão importante, que é informar de forma clara e adequada que a associação não é um seguro empresarial. Bom, e é bom você ter falado em seguro, que eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da SUSEP. Ela pode interferir dentro dessa discussão sobre o associativismo? A SUSEP ela é a autarquia federal que
fiscaliza o seguro empresarial, né? O seguro no Brasil. É engraçado porque a SUSEP foi criada em 66 com o decreto 73 de 66. Então, lá em 1966, existia essas associações de socorro mútuo. Perfeito. Nessa época ainda existia. E nesse momento, como existia ali o seguro de prêmio fixo e essas sociedades, o seguro mútuo, o próprio decreto falou, e fala não, prescreve, que as associações de socorro mútuo cabe ao conselho, quando entender conveniente fiscalizá-los. Então, o próprio decreto da SUSEP diz que não é ela que deve fiscalizar as associações, e ao conselho. Só que esse conselho ele nunca determinou nada em desfavor das associações. Ele não tem nenhum tipo de determinação à SUSEP. Posto isso, eu entendo que a SUSEP é uma parte ilegítima. Porque como ela não tem ali competência, diferente de nós particulares, que podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o ente público ele só pode fazer aquilo que a lei determina a ele. E não existe ali no Decreto-Lei 7366 nenhum artigo que determina que a competência da SUSEP é fiscalizar as associações de socorro mútuo. Perfeito. Tem muito se falado, doutor Gabriel, em cooperativismo. Como que a FAM vê esse modelo? A FAM ela é contrária a esse movimento das cooperativas, porque a lei, e esse mesmo decreto que eu acabei de citar, diz que as cooperativas elas só podem operar no seguro saúde, acidente e agrícola. Perfeito. E esse mesmo decreto fala lá, na parte final, que essas associações de socorro mútuo ficam fora do regime do seguro. Então, se a gente for analisar hoje no que temos de lei, que é esse decreto, já deixa claro que cooperativa é para específico daquele negócio, sim, que eu acabei de falar, e a parte de socorro mútuo tem a permissão de atuar como a proteção veicular, já que não se aplica o regime de seguro quando é socorro mútuo. Você acredita que existe uma migração aí? Então, hoje eu já vejo que não seria possível uma cooperativa trabalhar como proteção veicular. Perfeito. Hoje, por conta do decreto, porque o decreto fala apenas em associação de socorro mútuo. Sim. E, melhor ainda, associação de socorro mútuo e associações de classe. Em momento algum ele fala de cooperativa. E, se for puxar para o objetivo da cooperativa, sabendo que muitas trabalham com um fundo, se a gente for analisar de maneira bem rasa aqui, já percebe que se ela faz um fundo para assumir aquelas despesas dos seus associados, ela já está assumindo um risco futuro incerto. Né? E aí, tendo essa transferência do risco com a criação desse fundo, ela está fazendo ali o contrato de seguro, que é assumir esses riscos futuros incertos, ao invés de ter uma associação de rateio. Já que na lei de cooperativa, seja ela qual for, a de cooperativa simples, a mais complexa, de crédito, de trabalho, consumo, nenhuma delas fala sobre rateio. Sim. Ela vai falar de fundo. Então tem que saber, na prática, como essa cooperativa vai fazer. Se for pensar em rateio, a lei de cooperativa não traz esse sustento na lei. Perfeito. E se for pensar na lei de cooperativa, na criação do fundo, vai entrar em contradição com a questão do contrato tipo de seguro. Sim. E o associativismo, muito tem se falado no associativismo ter esse fundo de caixa como um caixa de reserva, alguma coisa, não sei se é esse nome que fala, se é essa nomenclatura, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão de fundo para o associativismo. Aí o que diferencia a associação de socorro mútuo com o contrato tipo de seguro é o fato dela não realizar a transferência do risco. Perfeito. Então, o que a gente pode falar? O associado, ele transfere o risco no momento que ele entra na associação? Não. O associado não transfere o risco porque não existe ali uma contraprestação que seria, no caso do seguro-prêmio. Perfeito. Que o prêmio nada significa que esse fundo mutual na seguradora. Sim. Seria um fundo anterior. Então, quando o associado ele entra na associação, juridicamente, ele vai ter uma incerteza individual que vai acontecer com ele, porque não existe um estudo daquela massa de associado, mas existe uma incerteza individual. Um só associado pode acontecer. E aí o que a associação faz é possibilitar que aquela despesa seja diluída entre os demais associados. Então, quando a associação muda esse raciocínio e pensa em inverter,
ela já começa desconfigura, né? a desconfigurar. Foi assim que o seguro surgiu. Né? Sim. Então, assim, existiam as associações, que tinha lá os navios que faziam as viagens, e aí eles se juntavam, se caso acontecesse, eles faziam um rateio. Perfeito. E em um certo momento, eles entenderam que existia ali um certo número de eventos por viagens, e eles decidiram, já que te gasta tanto com rateio, vamos juntar dinheiro antes. E assim surgiu o seguro. Então, assim, quando essas associações de socorro mútuo começam a querer evoluir demais, a chance dela cair dentro do conceito de seguro é muito grande. Sim. É só você estudar o passado. Aí tem muitas pessoas que não estudam o passado, acha que está inovando, mas nada mais ele está fazendo que repetir o passado. Sim. E acabando caindo no conceito de seguro. Vocês estiveram na Europa, né? Recentemente. O que foi tratado lá? Existe uma diferença entre o socorro mútuo lá e o socorro mútuo aqui? A FAM, ela esteve em Portugal, acompanhando, até porque lá tem uma legislação específica desse seguro mútuo, desse socorro mútuo, melhor dizendo. E a ideia foi acompanhar de como foi a evolução legislativa lá, para poder trazer de exemplo aqui, já que a FAM está à frente aí desse trabalho no legislativo. Então, a ideia é trazer elementos históricos, técnicos e valorativos do negócio para trazer como experiência esses parlamentares aqui, que já foi bastante produtivo. Até mesmo tinha um deputado estadual, Carlos Cabral, lá, trouxe muito material de lá, o próprio Calbi, presidente da FAM, também trouxe muito material de lá, que está sendo já aplicado aqui, tanto nessa parte legislativa, quanto na parte anterior, de fazer ali alguns esboços de projetos de lei para poder ali dar, né, mostrar como uma forma que o deputado possa apresentar como um projeto de lei real. Então, a gente está trazendo a ideia, acho que não é preciso inventar a roda, já que existe lá fora, em países desenvolvidos, a gente pode também entender como foi esse histórico lá, e que é o mesmo histórico aqui do Brasil, a mesma luta, mas que hoje lá já tem uma regulamentação. Isso não é só em Portugal, tá? Em praticamente toda a Europa, na Espanha também teve um movimento de desmutualizar, que foi de tirar desse modelo mútuo e passar para o modelo de um prêmio fixo, seguro. E hoje existe um movimento de mutualizar, de voltar a esses modelos de sociedades que fazem esse socorro mútuo. Portugal é um exemplo, Espanha é um exemplo, Uruguai também fazem esse modelo, como é aqui no Brasil, mas lá tem o respeito maior. Doutor, me fala um pouquinho da Organização Internacional de Economia Social que vocês vão estar participando. A FAM ela foi convidada a participar da organização. Sim. É a única entidade aqui do Brasil que vai fazer parte dessa organização, da América Latina, a segunda, a primeira da Argentina, agora a FAM. Então, a FAM vai estar representando o Brasil lá na Europa, nesse encontro. Vamos receber no cartório, no dia 4, em Bruxelas, a certificação de filiação do convite que foi feito na época lá para o Calbi, presidente, junto a outras pessoas da FAM que esteve em Portugal, e confirmando o trabalho da FAM, vai receber em Bruxelas, no dia 4, a certificação de filiado, e vamos estar também como uma das entidades, junta com outras que representa aí o mutualismo em todo o mundo, né? Com entidades da Itália, Espanha, Portugal, e vamos estar lá presente também para receber esse título, que é bastante importante. Como eu disse, trazer bagagem de fora. Perfeito. E aplicar aqui também no nosso país. Doutor, o que está faltando para tirar esse medo do associativismo que esse pessoal tem, para que o associativismo continue progredindo aqui dentro do Brasil? O que está faltando para ter essa lei? Existe uma lei? Tem que ter uma lei, alguma coisa assim, para que esse medo seja tirado do pessoal hoje? Olha, medo foi quando eu comecei, que eu achava que ia acabar. Já não tem mais. Todos os meses, mas hoje eu não tenho medo nenhum. Preciso um receio, né? De acabar com esse modelo, tá? Então já são vários anos e é algo que já está agregado à sociedade brasileira, então não vai acabar. A questão é que hoje, como eu disse, a legislação ela já permite, e a ideia do legislador, lá atrás, em 88, com a Constituição, em 2002, com o Código Civil, foi de deixar livre. Sim. Deixar para que a pessoa pudesse criar da forma que entendesse
importante e necessário criar esses grupos. E aí o problema dessa liberdade é que eles tentam restringir, tentando colocar essas associações como um modelo que equipara ali o seguro. Sim, eles fazem essa comparação. E eles fazem essa comparação. E se você for verificar, não tem nada a ver. Sim. O formato da associação para um formato de um contrato de seguro. E aí fica nesse embate. Então, hoje, o que é do papel da AFAM? É tentar buscar uma regulamentação mínima. Sim. Mas que dê a proteção e reconhecimento a essas associações. Porque hoje o projeto apresentado pelo Alckmin, que é o PLP 101, que fala de cooperativa, ele não compreende essas associações e esses 7 milhões de associados. Por que não compreende? Porque lá fala de cooperativas de seguro. Então, nada mais quer o governo que colocar no cenário brasileiro mais um player no mercado de seguro. Sim. Seria a cooperativa de seguro. Não está falando de cooperativa de proteção veicular. Lá fala cooperativa. Seria um modelo bem próximo do seguro. Não, é o modelo de seguro. É o seguro. Só que a pessoa vai decidir ou ter uma SA ou ter uma cooperativa. Sim, mas é o mesmo formato. É o mesmo formato. E aí até vejo o pessoal numa corrida procurando e querendo criar cooperativa, mas ainda não entendeu porque, primeiro, isso é um projeto. Sim. Então não sabe se vai ser aprovado. Segundo, que hoje, para criar essa cooperativa, não tem como, porque ainda não tem a cooperativa de seguro. Sim. Então nada adianta criar uma cooperativa simples e depois lá na frente entender que pode modificar, porque não sabe nem se vai poder modificar uma cooperativa. Então hoje, se for criar uma cooperativa simples, vai cair no mesmo embate que eu falei aqui no começo, né, de não ter uma sustentação, já que a lei que fala do seguro privado, ele não fala de cooperativa, fala de associação de classe e socorro mútuo. Perfeito. E aí entra nesse mesmo embate. Então não é um pensar, na minha visão, não é um pensar no futuro, nada adiantaria, né? Então se for pensar em algo, a cooperativa que está lá naquele projeto, se você quiser adiantar, é você criar uma seguradora. Sim. E aí, se você é um presidente de associação, passou por toda essa luta, né, e problema, seria a mesma coisa de você rasgar todo o seu histórico. Sim. Você jogar fora tudo aquilo e falar, não, eu não posso associação, vou criar uma seguradora. Seria desconhecer todo esse trabalho. E isso que a FAM vem indignada porque a gente não vai aceitar que seja esquecido o modelo de associação. Sim. Porque ele tem que ser defendido, porque desde lá de trás estamos defendendo que a associação é diferente de seguro e que deve ser reconhecido. Igual eu disse aqui, entendo que não era necessário, mas para dar essa segurança e parar de ser vítima, essas associações e pior, os diretores, os gestores que estão ali à frente, é necessário uma regulamentação mínima, mas uma regulamentação que possa reconhecer a proteção veicular por meio de associações, porque a gente sabe que é o grande volume, são associações de proteção veicular. Você acredita que dentro dessa perspectiva de cooperativa, isso pode prejudicar o processo de vocês dentro do mutualismo lá no Congresso? Hoje, esse projeto ele foi apresentado no começo do ano. Sim. Que trouxe a cooperativa de seguro. Isso. Não é cooperativa simples, para quem for ouvir e entender, quando for falar que vai criar, que ainda não existe ela. Sim. E cresceu absurdamente. Muita gente começou a falar sobre isso. Esse projeto ele foi apresentado no começo do ano, porém, existia lá atrás um outro projeto que era de um deputado que inicialmente era um projeto para criminalizar e que, ao final, esse projeto trouxe uma regulamentação. Uma regulamentação que trouxe ali as associações de proteção patrimonial, assim que ele trouxe no texto. Equiparando a seguro, mas reconhecendo que é um modelo por meio de associações. Esse projeto de lei, ele foi até a fase final e foi votado numa comissão especial. Então, quando o deputado ele não é mais eleito, mas o projeto já foi votado, ele não é arquivado. Então, ele ficou lá parado na Câmara dos Deputados e aí houve a apresentação desse projeto de lei sobre as cooperativas. Ocorre que o pedido de urgência do projeto das cooperativas foi retirado de pauta, então ele não é mais urgente. O que significa isso? Que ele não vai travar mais a pauta. Perfeito. Então ele foi retirado o pedido de urgência e, posteriormente, foi feito um pedido de apensamento a esse projeto de lei, que é o 519.
que fala sobre as associações de proteção patrimonial. Então, hoje, esse projeto das cooperativas, ele está pensado, esse projeto das associações de proteção patrimonial, e hoje existe um pedido na casa para dar urgência a esse outro projeto, para inverter. Sim. Então, hoje, se for aprovado, estaria aprovando, reconhecendo uma parte, e aí é um texto que ainda precisa, às vezes, ser melhorado, né? A gente entende que não é o ideal, mas é um começo. Sim. Né? Mas que hoje não passa a ser o foco essas cooperativas, passa a ter também essas associações e aí de proteção patrimonial, que é a nossa proteção veicular hoje. Sim. Aqui, que a gente vai falar isso na rua, que é a proteção veicular. Então, hoje, se esse projeto for votado à urgência, inverte, e aí passa a ficar em segundo plano as cooperativas, lembrando que essa cooperativa é de seguro. E aí passa a ter um foco também essas associações de proteção veicular que está no projeto. Perfeito, doutor. Muito bem esclarecido, muita coisa você falou aqui. E é muito importante a gente entender esse processo de como é feito, de como é desenvolvido e o que pode se esperar para o mutualismo para os próximos anos, para 2024, o final de 2023. Olha, a FAM está trabalhando de forma dura para uma regulamentação do segmento, uma regulamentação para as associações desse ano até o ano que vem. Então, assim, já existe algo já palpável, que já está bastante avançado em matéria de regulamentação da proteção veicular por meio de associação. Uhum. E esse trabalho depende agora desse acompanhamento. A gente tem, vamos dizer assim, como um oponente, o seguro, que tem uma articulação muito grande dentro do Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados, e que é preciso essa forma, estratégia, esse acompanhamento, é preciso ter ali as pessoas que estão à frente de uma associação de proteção veicular, que estejam também junto à FAM, porque esse trabalho é um trabalho de formiguinha. Sim. E é um trabalho que depende de todos, né? Então, hoje eu acredito que ainda não se chegou a uma evolução maior por falta do comprometimento desses presidentes junto a essas entidades. Principalmente Perfeito. A FAM, que defende o modelo de associação, que a gente sabe que o maior número da proteção veicular é de associação, mas que essas associações de proteção veicular não estão junto à FAM. Isso acaba prejudicando o trabalho, tanto de trabalho de pessoas, de volume de pessoas, como também um trabalho financeiro, que é necessário ter as viagens, ir para Brasília, estar ali defendendo, fazendo os congressos, simpósios, para entender, movimentar e mostrar a importância desse trabalho. Porque se não existe a entidade, pode ter certeza que não sai. Você acredita que esse seja o principal motivo de ainda não ter evoluído dentro do mercado? Um dos motivos é esse, porque não existe ali e por um tempo eu tive a oportunidade de ser presidente da FAM. Sim. E uma das dificuldades é essa consciência do gestor de poder participar dessa entidade, saber que é necessário estar participando de uma entidade que representa ele de forma nacional, ou Sim. que representa um interesse maior. Ele vai ficar ali na gestão da associação com os interesses do associado e deles, mas tem que ter alguém com os interesses maiores, que é a continuidade desse negócio. Perfeito. Então, muitos ainda não veem aí a importância dessa contribuição e dessa participação como uma manutenção do negócio que hoje pode ser, às vezes, o único sustento dele. Sim. Que seria ali a Associação de Proteção Veicular. É necessário uma maior consciência dos presidentes e também conhecer o trabalho da FAM para poder também ali sentir confortável e entender que é necessário e que é importante para ele e para todos, que é aí o segmento que vai ser beneficiado. Hoje, como que o gestor consegue entrar na FAM e qual que é o projeto? Como que funciona? Hoje, a entrada na FAM é a filiação. Então, ele pode fazer o contato pelo Instagram, pelo site da FAM. O site é bastante interessante, que tem ali um histórico de trabalho da FAM. Eu vou dar aqui o exemplo que fomos os primeiros a iniciar um trabalho de consciência para os diretores do que é a proteção veicular,
com o primeiro simpósio que aconteceu em Goiânia em 2016. Sim. Logo com poucos anos de vida da AFAM, já iniciou o primeiro simpósio, isso foi estendendo a outros estados, de levar ali ao diretor o conhecimento até mesmo de uma blindagem dele quanto ao negócio. Porque o diretor ali que esteve presente a esses simpósios e entendeu ali a necessidade de ter esse conhecimento, quando era indagado ele sabia o que responder. Perfeito. E às vezes você chega em um diretor que ele às vezes não sabe nem que existe o regulamento interno. E isso é uma munição contra o próprio segmento. Sim. Porque às vezes eles aproveitam desse desconhecimento para que façam ali operações e notícias negativas, porque o diretor não sabe o que é aquilo. E aí esse trabalho começou lá em 2016. O diretor que quiser acessar o site, ele pode acessar o site e ali ele vai ver todo esse histórico de trabalho dos simpósios, dos cursos, do que já foi feito e também em especial esse trabalho em Brasília. Entendo que hoje é o mais importante, porque é preciso essa regulamentação para que essas associações deixem de ser vítima daquele, às vezes, um associado que não aceitou a negativa, que era legítima, que às vezes até o judiciário reconhece, sim, mas que vai lá e faz uma denúncia, por exemplo, e acaba que você fica refém ali de uma interpretação judicial se está certo ou se está errado, mesmo estando certo. Então, com essa regulamentação mínima, acaba com esse medo. E aí a associação vai ter que preocupar mesmo só ali da relação dela com o seu associado. Show de bola. Vou te falar uma coisa aqui. Se tivesse, já me corrige, tá? Teve 2 processos, né, que vocês saíram vitoriosos. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre... que foi uma vitória, né, para o mutualismo. Explicasse um pouquinho sobre esses 2 processos e como a gente saiu com essa vitória positiva. Esses foram ações... Foi uma ação civil pública de Goiás, essa foi a primeira. Perfeito. Ela tinha como objeto... declarar ilegal a atividade da associação, pedindo ali a SUSEP que o juiz declarasse como um contrato seguro e, por consequência, ser irregular. E aí, no decorrer desse processo, conseguiu colocar ali a associação como o socorro mútuo, e foi daí que eu comecei a mudar até mesmo a nomenclatura. Sim. Então, foi bem na época que eu ainda estava na área docente, na faculdade, e só vou estender um pouquinho aqui, perfeito, mas mostrar de onde foi a origem. Então, ali eu dava aula de manhã e ficava praticamente até no período da noite esperando para dar aula na parte da noite. Então, a primeira aula da manhã acabava às 10h30, então eu ficava das 10h30 até às 19 horas, quando começava a aula à noite. Então, eu ia para a biblioteca e ali eu consegui fazer alguns estudos com alguns livros mais antigos, que era do Código de 1916, e ali falava muito desse socorro mútuo. Perfeito. E nesses livros ali, ele tratava nesse formato, né? Então, esse artigo de lei, ele fala as associações de socorro mútuo que atualmente estiverem em atividade ficam fora do regime de seguro. E sim, na época, essa associação, ela tinha um nome de proteção veicular, era associação, alguma coisa de proteção veicular. E no decorrer desse processo eu fiz algumas alterações por meio de assembleias e decidi colocar igual estava na lei. E na época eu lembro que a maioria dessas associações, e lá em Goiás não diferente, que veio do modelo daqui de Minas Gerais, que aqui também era tudo proteção veicular, sim, lá todo mundo em tese copiava e era proteção veicular lá também. E aí eu mudei essa primeira lá. Até então eu não tinha visto nenhum lugar que era socorro mútuo. E aí essa foi a primeira que eu alterei e foi esse primeiro processo que, seguindo e de forma idêntica como estava na lei, a gente conseguiu o êxito no TRF da primeira região, que abarca Brasília, Goiás, alguma parte do Centro-Oeste. E, na época, Minas Gerais também. E esse recurso da associação ele foi provido, né? O conjunto de desembargadores entendeu que aquela associação, naquele formato de rateio, e sendo a associação de socorro mútuo, ela não estava equiparada à seguradora. Perfeito. Conseguiu diferenciar aí. Conseguiu diferenciar, e dessa decisão a SUSEP não recorreu. E aí, não recorrendo ao reconhecimento dela, que é a decisão correta, é a decisão final. Show de bola. E aí foi o trânsito julgado em 2017, essa primeira, dessa associação de Goiás,
E a última foi agora em 2023, de uma associação de Campina Grande, que teve o mesmo formato, a mesma briga, e que teve o reconhecimento como Associação de Socorro Mútuo. Então, são duas associações que têm aí o transjulgado, é uma ação civil pública. Então, hoje não pode mais o judiciário, contra essas duas associações, dizer que elas praticam o seguro irregular, porque já foi reconhecido e não cabe mais esse debate jurídico, né? Até porque, com o transjulgado, a ideia é que tenha segurança jurídica, para não ter que um assunto várias vezes ser debatido no judiciário e cada juiz entender de uma forma. Então, essa é a decisão final, tanto dessa associação de Goiás quanto essa outra do Nordeste. E é importante esse resultado, né, doutor? Para mostrar que as associações são legais, está dentro do protocolo aí da justiça e que essa preocupação de muitos não passa apenas de uma falácia, porque realmente é algo legal, né? Para você ter ideia, na época do TRF1, quem deu essa decisão foi o Cássio Nunes, hoje ele é ministro do STF. Sim. E depois dessa decisão e depois do trânsito, o próprio tribunal começou a utilizar essa decisão como um precedente. Muito bom. Na mesma forma acontece agora no TRF da 5ª Região, que também, como ele foi um processo mais demorado e delicado, porque ele foi para uma turma ampla, ou seja, com mais desembargadores, e houve ali um debate intenso. Para você ter ideia, eu fiz a sustentação oral em agosto e isso terminou em outubro, tendo uma atrás da outra, sustentação oral. E como esse conjunto de desembargadores se entenderam do negócio e esse desembargador puxou o tema, acaba que essa decisão lá, eles também estão julgando, eles também estão citando como precedente. Como já foi decidido uma turma ampliada, eu também vou seguir esse caminho. Sim. Então, eu vi outras decisões e tive agora um recente, que é um recurso, um agravo, que o próprio desembargador seguiu essa outra decisão, que até fiquei feliz que era minha. Então, isso é importante, que vai seguindo precedentes em favor aí da proteção veicular. Não só dessas associações que às vezes eu posso conhecer, mas de um todo que venha conhecer desse julgado e venha utilizar ele no recurso. Perfeito, muito bem explicado, doutor. Queria te fazer uma pergunta que é polêmica, que muita gente te fala de vender proteção veicular, de ser consultor. A associação, ela pode ter venda? É um modelo de indicação? Como que funciona isso? Porque tem muita dúvida sobre essa questão, até mesmo da forma de comunicar com o associado. Juridicamente, é um pouquinho complicado, porque... Não bate em nós não, viu? Porque a lei fala que as associações, ela não pode ter fins econômicos. Ela não fala fins lucrativos mais. Sim. Ela fala fins econômicos. A questão da venda pode entrar no entrave com essa questão de fins econômicos, que venda vem de finalidade econômica. Perfeito. Certo? Então, pensando desse lado, seria um pouco estranho falar de uma venda de uma vaga em um grupo fechado. Perfeito. Então, hoje, nada impede a atividade do consultor. Agora, seguindo a jurisprudência, principalmente uma decisão do STJ que fala que essa associação tem que ser um grupo restrito de ajuda mútua, nada impede que o associado possa ser um indicador. Perfeito. Então, é um ponto importante, até mesmo de falar. E até sou um pouco estranho eu pedir a sua filiação e você me perguntar se eu sou filiado como consultor. Sim. Né? Seria um pouco contraditório eu querer que você faça parte e eu não estar lá presente. Sim. Então, hoje o consultor ali, como associado, como indicador, é até um papel dele promover a associação. Sim. Porque pensando no número maior de associados que têm as mesmas características dele, ou seja, que não bate, que tem uma preocupação com o carro, a mensalidade vai até ficar menor. Perfeito. Então, assim, o volume é interessante e é papel desse consultor fazer essas indicações e procurar mais. É só preciso ali um ajuste do formato. Perfeito. Mas na atividade em si não vejo proibição nenhuma e vejo que é importante que esses consultores, que esses associados e indicadores, melhor dizendo, façam esse papel de promoção da associação. Show de bola. Doutor, grato demais pela sua presença, a gente já está chegando aí a uma quantidade de tempo, né? E eu quero que você venha aqui novamente para conversar. Gostaria que você falasse agora um pouquinho da FAM, do seu trabalho, para a câmera aqui, para os seus telespectadores, para os telespectadores aí, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Pode falar aí. Olha, pessoal, primeiramente agradecer aqui
o convite, proteção. Eu que agradeço. O podcast foi bastante legal. Show. Aqui a troca de perguntas. E quanto à FAM, o que eu tenho a dizer é que o pessoal conheça a FAM. Né? Antes mesmo de falar quem está à frente, quem é a FAM, que conheça o trabalho da FAM, que acesse o site, acesse o Instagram e veja que o nosso trabalho é um trabalho de fato por amor. É um trabalho para quem tem ali, o que diz o presidente Calbi, a consciência associativa de fazer parte e de lutar por esse modelo que já está há muitos anos e que é preciso reconhecê-lo. Né? A gente não pode, aqui como eu disse, jogar a terra em vários anos de luta pela Associação de Proteção Veicular, simplesmente por algo novo que tenha surgido que nem mesmo favorece o segmento. Então, eu quero aqui chamar, para quem não conhece a FAM, conhecer a FAM. Pude ser presidente por um tempo, o Calbi Moraes voltou a ser o presidente, está fazendo um trabalho belíssimo, com articulação muito forte junto ao Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Um exemplo disso é a criação da frente, que é algo inédito para o segmento, além dos outros projetos de lei que vêm junto com essa frente. A frente ela vai fortalecer, ela vai reconhecer a proteção veicular operado por meio de associações e, no futuro bem próximo, eu acredito que vamos ter aí a regulamentação que espera para as associações. Só que, para isso, é preciso esse trabalho de união do próprio segmento, de solidariedade da própria proteção veicular. Eu digo isso os gestores, em fazer parte do projeto, conhecer, opinar e ajudar que isso seja de fato verdade a regulamentação. Perfeito. Doutor Gabriel, gostaria de agradecer demais a presença sua, a clareza e o esclarecimento que a gente precisa tanto dentro desse segmento. Gostaria que você voltasse aqui novamente para que a gente pudesse conversar e debater com outras ideias e outras ideologias. Agradeço novamente você, quero ver você aqui perto mais uma vez e a gente vai ficando por aqui. Não deixe de dar o like, curta, segue o canal e tamo junto até depois do fim. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a todos. Tamo junto.